Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes. E nesse vídeo a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente do que eu costumo tratar aqui no canal. Vamos falar sobre um terraplanista entrando em curto-circuito com a apresentação de provas de que a Terra é uma esfera, durante uma live realizada pelo Eduardo Sistemático. Esse Sistemático, ele se auto-intitula um ex-terraplanista. Ele acreditava nessas teorias da Terra plana, até que um dia ele caiu em si, vendo que as provas eram inegáveis, que era apenas um equívoco achar que a Terra era plana, veio pro lado certo da força. E desde então ele dedica o seu tempo e o seu canal para poder desmistificar as teorias, para defender que a Terra é plana. De vez em quando ele traz alguns conteúdos de outras pessoas, de outros cientistas, apontando a esfericidade da Terra, mostrando como é feito os cálculos e até mesmo algumas imagens que contesta as teorias dos terraplanistas. E de vez em quando ele entra em lives para poder se relacionar, vamos dizer assim, trocar ideia com esses terraplanistas. E aí, claro que o assunto vai haver discussão e que os dois lados vão querer apresentar suas provas. E é aí que o Eduardo Sistemático ele apresenta uma prova visível, implacável, não tem como contra-argumentar. E nesse momento o terraplanista entra em curto-circuito, fica extremamente exaltado e começa a ofender o Sistemático. Enfim, ficou curioso? Eu sei que você ficou curioso. Então continua no vídeo que eu vou matar a sua curiosidade, beleza? Acompanha aí. O da curvatura diz que uma pessoa, por exemplo, tá, de aproximadamente 2 metros em 5 quilômetros, ela já deveria de sumir. Tá? Então vocês dizem que um barco some a partir de 5 quilômetros, tá? Mas no entanto uma câmera dependendo da zoom, altura, tá? não, Vem depende, lá e traz de volta o barco depende da altura do você observador. sumiu atrás da curvatura, mas a câmera traz de volta, ou Depende seja, da não altura era do observador. curvatura. Depende Tá? da altura Foi do apenas observador. questão de perspectiva. Mas a questão é que vocês ficam usando vocês usam um espantalho. É questão vocês de usam perspectiva. uma mentira clara que já foi claramente derrubada. É questão de perspectiva. Questão de perspectiva? Uma parte de perspectiva e outra parte também por causa daquela partezinha ali que fica com... como é que é o nome ainda? Como é que é o nome? A reflexão ali que fica do horizonte, fica uma parte, o horizonte está no meio, tá? E uma parte abaixo, tá? Que reflete o que está no céu, e uma parte acima que reflete o que está abaixo, que é claro, né, em todas as imagens. Então, aquela parte ali que por causa da perspectiva, na verdade que acaba ocultando os barcos. Então, tá? peraí, então você está falando que a perspectiva faz um objeto sumir, um objeto que está sobre a superfície, ele fica abaixo da superfície. Eu acabei de explicar tudo de novo, tentando modificar minhas palavras, cara. Eu acabei de explicar. Falou isso, cara. Alguém entendeu o que ele explicou? Você falou perspectiva. Manipular. Não, você está tentando manipular as minhas palavras para querer dizer que eu disse o que eu não disse, cara. Não, você falou perspectiva. Todo mundo escutou aqui, cara. Você falou que se tiver um bom zoom, o navio consegue aparecer de novo. E não é por um acaso? As imagens não mostram isso? Não. Não? Não mesmo. Aqui, ó. Não? Não mesmo, aqui. Seu público vai ver agora. Ai, essa imagem é minha aqui, ó. Ô, Mula, você tem que parar de mentir, cara. Sério, você tem que parar de mentir. Tá, mas tá aí, ó. Apliquei o zoom máximo da P900 e o objeto não voltou. Como é que o... Aí, olha o barquinho lá no fundo, que antes também não dava pra ver, ó, de repente ele aparece. Mas isso é foco, cara. Isso aí é foco. Isso aí é foco da câmera, não é? Não tem nada a ver com curvatura. E o foco é por quê, seu asno? Por causa da perspectiva, seu burro. Aí você já vê que, em média, terraplanista segue a cartilha olavista, né? Sem argumento. Parte do princípio de ofender o outro interlocutor. Tipo, o cara vai debater, mas tem que ofender. Não tem argumento, mas eu sei ofender. Então é assim que funciona. Seu asno, seu burro, o cara já come... O cara tá mostrando pra ele tá xingando o outro. Tudo bem, vamos lá. Mas aqui, onde te coloca como se você estivesse à frente da tua visão. Olha só, se o foco, por exemplo, da tua câmera for, digamos, de 5 quilômetros, tá?
que é mais ou menos isso, se não me engano, da P1000, tá? Isso seria o equivalente, tá? Da tua lente, ou de você ser colocado 5 quilômetros a partir dali. Tá? Mas aí o objeto tá focado. O foco vai ser a partir O navio dali, tá focado aí, eu não vejo o casco tá? dele. O navio tá focado e eu não vejo o casco dele, e aí? Tá, e daí? Eu te pergunto, e aí? Se o navio tá focado, cadê o casco dele? Quantas outras coisas acontecem ali? Você pega um frame ou algum minuto daquilo ali, você não mostra o barco para mostrar que tipo de barco que é, se não é um barco de baixo calado. Olha lá, ó, presta atenção. Barco de baixo calado. Terraplanista usa isso para poder justificar, por exemplo, a observação com a câmera, só observar o mastro, por exemplo, dos barcos. Ah, mas não deu para ver o casco porque o barco é baixo e a água se movimenta. Então a água, qualquer ondinha tampa um casco baixo. Esse é o argumento que eles usam. Beleza, irmão. Pera. Exemplo, Sim, tá? eu mostrei. Você não fica bastante tempo mostrando ele ali. Sim, eu esse fiquei... esse barco ali, justamente onde dá para ver aqueles mastros ali, é um barco de baixo calado. Só que você é tão safado, sem vergonha, que você não mostra que esse é um tipo de barco que ele é usado para transporte, tá? De muitos containers, ou até esse aí, se não me engano, é um daqueles barcos, tá? Navios grandes, tá? Onde ele pode até transportar um navio, onde ele funciona quase como um submersível, ou seja, ele praticamente afunda, tá? Para entrar por baixo do barco, ou plataforma, outra coisa assim, e aí depois ele emerge subindo aquilo ali, né? Então vamos ver se eu nunca mostro aí, ó. Esse aí é o navio que você falou que eu não mostro, tá? Baixo calado aí, ó. Aí, olha ele, olha o casco dele. Olha o casco dele, cara. Olha o casco dele aí. Olha o tamanho do navio. Mano, imagina o tamanho, a altura desse navio. Agora imagina o tamanho da onda para tampar esse navio. Nossa, até buguei. Olha pra imagem, cara. Fala sério, cara. É ele mesmo, cara. Fala sério, cara. E agora, terraplanista? O que fazer? O que dizer? É o mesmo. Aqui, ó. Eu filmei de um local alto. Só assista aí, ó. Eu filmei esse navio do local alto. Desci rapidamente pra poder flagrar. Vi que tinha um navio longe. A carinha dele. Ele travou. Ai, meu Deus. Sim, você mostrou, por exemplo, que aí, tem... Esse navio só, aqui, escuta, só escuta que eu vou te explicar. Espera. Quantos quilômetros de horizonte olha o navio aí. Plano que você mostrou? Olha o navio aí, tá vendo o navio? Diga. Tá vendo o navio? Não tá... Observação feita em cima do prédio. Filmou o navio lá de cima. Perspectiva de altura do observador. Ó como é importante a perspectiva de observação da altura do observador. Ele não tá todo embaixo da água, não. O casco dele tá sobre a água, bem, né? Deve muito ter uns sobre 10 metros pra lá. É, bem mais que isso. Então tá aqui, ó. É o mesmo navio. Eu desci na mesma hora e flagrei o mesmo navio. Tá aí, ó. Você falou que o casco dele tava todo sobre... debaixo d'água. Tá aí. E aí? E agora? E agora? E agora? E agora o quê? Você não mostra se tem alguma vaga. Você não mostra se tem... Vaga? Vaga o quê? De garagem? De carro, irmão? Vaga do quê? Alguma onda. Você não mostra... Alguma onda. Em que horário? Você não... O horário. Fez a mesma filmagem em outros horários. Em outros horários. Diferentes. Tá? Não, eu mostrei esse navio. Ué, como que se eu fizer outro horário diferente? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas e daí? Você não mostra, por exemplo, que foi feito na mesma hora essa imagem, tá? Ou sequer no mesmo dia,
tá? No me- Você é sempre assim, existem N maneiras de você simplesmente fraudar É o mesmo. Irmão, se você quer falar de fraude, cara, na boa, tá na sua frente, tá na sua cara a prova. O que mais é necessário? A gente vai ter que fazer uma vaquinha para poder levar esses terraplanistas para fazer aqueles turismo espacial que está sendo iniciado, que foi iniciado há pouco tempo, né? Vai ter que pagar milhões para esses caras, para levar esses caras para ficar em gravidade zero, para poder flutuar, para poder ver a curvatura com os próprios olhos da Terra lá do alto. Vai precisar fazer tudo isso para poder provar para esses caras, velho, porque não é possível. De certo modo, me soa, não tô dizendo que são, mas me soa como desonestidade, sabe? Tipo, conhecendo a ignorância de uma parte da população que infelizmente possui esse déficit de educação, que consegue ser seduzido por essas teorias, aparecem pessoas que podem fazer sim, aproveitar desse tempo para poder explorar essa ignorância e faturar dinheiro. Talvez, não estou dizendo que é o caso dele, mas, sabe, mesmo com a prova na cara, as pessoas têm coragem de abrir mão. Não, isso não é ciência. Ciência não se baseia em crença, em acreditar em uma teoria de forma irracional, entendeu? Ciência é baseada em razão. O cientista baseia seu conhecimento não é porque ele gosta daquela teoria, é porque aquela teoria corrobora com a realidade. Isso que ele está falando, terraplanista que se categoriza como cientista e se comporta dessa maneira, ele não está cumprindo nem um pouco o papel de um cientista, que é abrir mão de uma teoria quando uma nova teoria surge e que de forma mais abrangente interpreta aquele fenômeno. Entendeu? É foda, mano. Eu fico muito mal, cara, vendo um terraplanista agir assim, mas se é de desonestidade ou não, né? Com o tempo a gente vai saber. Mas é foda, né, velho? Mesmo, cara, olha lá, Não a é mesma memória coisa. dessa aí. Como que não foi no mesmo dia? A mesma coisa aqui, olha. Os outros navios que aparecem em outros momentos estão aqui também na imagem. É só você assistir o vídeo. E olha só, até pelo que eu conheço de você, sinceramente, tá? Eu não me admiraria nada, tá? De que essa imagem da frente é uma imagem, é um vídeo e o outro barco lá atrás sendo outro. Sinceramente, eu não me admiraria tá de aqui, nada, cara. não. Mas é só você comparar os. Cara, olha o tamanho. O outro barco lá atrás sendo outro. Sinceramente, eu não me... Olha o tamanho disso, cara. Não tô dizendo que os dois barcos têm o mesmo tamanho, mas é mais ou menos essa proporção. Olha o tamanho disso aí, meu parceiro. Imagina a altura daquele morro ali que tá tampando, encobrindo parte do casco do navio. E mesmo, sabe, desonestidade, não sei, cara, o que é, de verdade, velho. me Mas admiraria tá de aqui, nada, cara. não. Mas é só você comparar os dois navios aqui, ó. O efeito chroma key, por exemplo, existe muito bem para fazer esse tipo de imagem também, né? Sinceramente, da maneira como você mostra as coisas, sinceramente, cara, é Suspeitoso, né? muito. Aí, ó, muito demais. suspeitoso. Mas O cara sente no direito, ó, você vê. Por isso que a gente também tem que nem se importar um pouco e falar uma verdade na cara. Ó, o cara não consegue dialogar sem ser ofensivo, sabe? Sem ser repulsivo. Mas é o mesmo Demais. navio, a gente pode fazer isso, é fácil. Inclusive eu fiz a mesma coisa com drone, né? Eu fiz a mesma olha coisa só. com drone, então... Olha só a sistemática, tá? O que eu quero que todos entendam, tá? Não só você, quando eu falo pra você, não é só pra você não, tá? É pra O que todos. quero que todos entendam, tá? Olha lá. Você sabe muito bem da história Vamos lá lá. do cisne branco, né? É o Onde cisne diziam, branco. né, que Vamos lá, por argumento contra um fato apresentado na cara dele. Qual é o argumento dele? você sabe muito bem da história lá do cisne branco, né? Onde diziam, né, que todos os cisnes são brancos, né? E daí você sabe que se mostrar um cisne negro, automaticamente se refuta a história de que todos os cisnes são brancos, tá? Então, no momento que se mostra uma imagem, tá, de um barco que ele era para estar, ele está muito longe, 9, 10, 15 quilômetros, por exemplo, tá?
onde ele era para estar atrás de uma curvatura, atrás de uma montanha de água, tá? E, no entanto, a câmera dá o zoom e mostra de novo o barco, tá? Automaticamente se refuta essa ideia, tá? Disso aí. Então, essa... Ai, mano. Ai, tá bom, mano. Cara, 1 hora, vamos reunir a galera aí, vamos pegar um investimento, vamos contratar um navio desse gigantesco, vamos pegar um navio terraplanista, vamos medir a altura desse navio, vamos posicionar esse navio a tantos quilômetros de distância, vamos colocar os observadores no nível do mar e vamos mostrar para os terraplanistas, para eles verem com os próprios olhos que esse fenômeno acontece e foi filmado pelo Sistemático, tá sendo mostrado pra ele. E, porra, mano, esse cara não quer aceitar a prova que tá na cara dele. Eu chego estresse. Essa não existe, situação não, aí, não existe, ela essa, pode essa ser imagem não ou existe, simplesmente uma fraude usando chroma key ou qualquer coisa assim, ou O cara tá acusando o Darcy Sistemático de ter feito uma imagem com chroma key, velho. qualquer outra situação. Pode ser uma vaga. O que é uma vaga, tá? O que é uma vaga? O que é uma vaga? Um grande aumento, tá? É como se fosse uma onda gigante, tá? Uma onda gigante. É um tsunami, né? Um tsunami. Porque pra encobrir esse barco, irmão, a uma curta distância, no mínimo uma onda que antecede um tsunami, né? Mas tudo bem. Onda grande, mas ela é muito devagar, tá? Muito devagar E calma. e calma. Pode ser uma Então, onda, pode ser simplesmente Também acho, pode ser uma onda. isso ali, tá? Tem Pode aquele ser, vídeo que eu sempre mostro também, tá? Cara, olha pro mar, velho. O mar tá mais calmo que o Eduardo Sistemático nesse vídeo. O cara tá supondo que pode ser uma... Ah, meu Deus do céu! Mostrando o cara fazendo uma time-lapse ao longo de acho que 48 horas, se não me engano, onde ele mostra de um lado para o outro, né, de uma península, e ele mostra todos os eventos que acontecem, acontece chuva, Mano, vai reparando no chat. calor e tudo mais, e você vê toda a cidade que tá do outro lado, uma hora ser completamente ocultada, como se ela estivesse Isso atrás é de uma desespero, curvatura, isso é e não desespero. é. Bateu o desespero. Que desespero, Caramba, imagina o tamanho da onda, verdade. cara. Que desespero, porque cara. você achou Tá que eu lá, não tinha feito aquilo, olha só, aquilo é como você faz. Naquele canal lá, o cara mostrou como é que você faz isso aí. Você faz uma time-lapse, tá? De muitas horas, 2 dias de preferência, para você mostrar o que tudo acontece ao longo de todo aquele tempo. Não é você mostrar um videozinho de 10, 20, 30 segundos, tá? Que vai mostrar que vai provar alguma coisa. Não. Você tem que o vídeo mostrar não é de 10, 20, provar 30 ao longo de segundos. todo o dia. Olha só, se você fizer isso, você fizer uma filmagem ao longo de todo um dia, tá? E você mostrando sempre a mesma coisa, tá? Aí você pode começar a talvez assumir que seja aquilo ali. Não, mas não Agora, tem como quando você mostrar mostra, sempre a você mesma fica coisa, porque o navio não vai ter. O navio não vai estar sempre no mesmo lugar, cara. A ideia muda Max a imagem, Campos, cara. volta aí, Chuca. Que você Fala manja sério, de cara. adrenocrome, valeu, Max Campos. Não, mas não tem como mostrar todo dia, porque não é todo dia que você pega o navio na mesma posição, cara. Entende? Então. Mas Só vai isso, ter mas outros. é porque você tá Mas chateado, vai porque ter outros. você tá chateado, porque essa sua desculpa. Olha só. Essa não, sua a desculpa. tua Espera aí, desculpa- deixa eu a falar. tua Você tá falando há desculpa 10 horas é que, já olha e não só, parou de olha falar só, aí. você Vou mora fazer o perto seguinte, do eu mar, vou tá? tirar E, no aqui, entanto, você poderia fazer vou tirar o áudio milhares dele de... que eu vou falar aqui, ó. Ele tinha essa desculpa há muito tempo, né? De ficar falando sobre o navio Ele de continua calado falando. baixo e tudo mais. E ele continua falando. Ai, mano, é muito bom. Mas aí agora ele pensou que eu não tinha filmado, né? O casco do navio ali. Olha, Aí tá desesperado, mano. Exato. E tá lá gritando, cara. Ele tá lá gritando, ele não para de falar, não. Vamos ver, agora ele parou de falar. Tu é Parou aí? sacana justamente por isso. Até hoje você só usa essa uma única imagem, cara. Você deveria de ter milhares de imagens, tá? Em dias diferentes, com datas Milhares de diferentes, imagens. filmado durante várias horas. Se você tá com a verdade, cara, por que você não faz uma filmagem dessa? Fica 5 horas filmando ali. Tá, Aí eu sei depois que você bota tá- em reprodução bem rápida ali pra você mostrar que ao longo de 5 horas, tá? Se manteve a mesma coisa.
Você não faz isso. Eu sei que você tá de todos chateado. esses anos, você tem essa única, uma O imagem, André cara. Vasconcelos aqui mandou que não sabe Isso explicar é safadeza, nada, cara, só só nega isso. e liga o gerador de lero-lero. André esperar de alguém Vasconcelos mandou Gerador Que de nega a lero-lero. existência da bomba atômica. Não sabe explicar. Verdade, detalhe muito curioso. Esse ser humano nega a existência da bomba atômica que os Estados Unidos soltou contra Hiroshima e Nagasaki, das duas bombas atômicas. Olha a fala desse cidadão agora. O melhor veio no final. Nada. Deixa lá o Só vídeo. nega e Deixa lá liga que o eu gerador de Eu lero-lero. nego a existência da O que bomba esperar de atômica. Os alguém fatos que nega negam, a cara. existência de E bomba não é da atômica. bomba atômica. Mas tá bom, Ele deixa De eu... que tenha sido, de que tenha sido falar. usado isso, tá? Lá em Hiroshima e Nagasaki. Só isso. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, cara. Isso aqui é puro creme de conteúdo. Isso aqui é maravilhoso, sistemático. Obrigado por conseguir fazer uma pérola dessa. Eu não sei, cara, por que terraplanista é assim. Sei lá, um Google, velho. É só se manter antenado nas informações. Pô, você pega um celular, meu irmão, o sistema de GPS, o que é o sistema de GPS? São satélites que ficam orbitando o planeta Terra e emitindo localização, e se localizando através da latitude e longitude. É basicamente isso. Se você der um Google, você vai se deparar com uma história muito interessante. Erastótenes viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo. E ele era diretor-chefe da Biblioteca de Alexandria. Era um grande estudioso, ele gostava bastante de estudar. E um dia ele pegou um papiro, nesse papiro continha informação de que havia uma estaca fincada na cidade de Aço, sei lá, não lembro o nome dessa cidade, que ficava próxima ali de Alexandria. Todo dia 21 de junho, que é a entrada do solstício de verão do hemisfério norte, nessa cidade essa estaca não fazia sombra nenhuma. Foi o que ele achou curioso. Ele decidiu comparar com a sombra que faria do meio-dia do dia 21 de junho, que é a entrada do solstício de verão no hemisfério norte. Ele quis comparar as sombras das estacas. E o que ele percebeu? Que na estaca que não fazia sombra nenhuma na cidade de Açu, comparado à estaca fincada na cidade de Alexandria, essa estaca ela fazia uma sombra que em medida fazia um ângulo de 7 graus. Ao que ele pensou, poxa, mas se a Terra fosse plana, não era para ter essa diferença de sombra. Tem essa diferença de sombra porque a Terra provavelmente é redonda. Ele imaginou as estacas, e como é redonda, ele imaginou as estacas se esticando por uma distância absurda até as duas se encontrar. Aí, segundo essa lógica, ele percebeu que se baseia numa esfera, num círculo, o planeta. Então, ele calculou. Sabendo que Alexandria e Aço, sei lá como é que fala o nome dessa cidade, tinha mais ou menos 800 quilômetros de distância, o que ele fez? Se essa sombra tem 7 graus, se você dividir 360 por 7, vai dar 51, um número gigantesco. Esse número significa que 7 graus é uma parte de 50, de 360. Aí o que ele fez? Ele multiplicou 51 vezes 800, que é a distância das duas cidades. Aí ele chegou ao número de 40.800. Ou seja, ele com um cálculo muito simples, com a percepção muito simples, ele chegou ele se aproximou muito da circunferência que a gente conhece hoje do planeta Terra, 40.076, 72 quilômetros. Ou seja, ele se aproximou muito do valor da circunferência real do planeta Terra usando um método simples de cálculo. E assim, na boa, há diversas formas da gente provar a esfericidade da Terra. Mas o cara, há 200 anos antes de Cristo, já conseguiu chegar nessa percepção usando cálculos simples, com informações simples. O que eu quero dizer é que, se o terraplanista é de fato mesmo convicto nessa teoria, as coisas, se nada que for mostrado para ele seja suficiente para provar para ele que a Terra é uma esfera, isso nos leva a que ou ele é uma pessoa fanática que não consegue se desfazer de uma ideia, fanatismo puro e simples,
ou ele é uma pessoa de má fé, de mau caráter, que está usando a ignorância das pessoas para manipular elas e assim lucrar com AdSense e com outras formas de ter ganhos aqui com o YouTube que o YouTube oferece. Ou seja, ou é fanatismo ou é mau caratismo, porque é fácil, é simples de provar que a Terra é uma esfera, e mesmo quando é apresentada a prova na cara deles, eles não mudam a sua posição, eles continuam criando, elaborando novas teorias para poder justificar a convicção deles. Entendeu? É complicado, a gente se diverte, mas imagina se esse movimento crescesse demais mesmo e tomasse conta e as pessoas se tornassem majoritariamente crentes em terra plana, meu irmão. Cara, mais de 2000 anos que a gente já tem ciência de que a Terra não é plana. E mesmo com a gente mandando satélites e espaçonaves, mesmo a gente mandando drone para poder caminhar pelo solo de Marte, mandar para a gente imagens, esses caras continuam acreditando que a Terra é plana. Complicado, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Que eu não sei se você gostou, mas se você gostou, deixa o like aí para mim saber. Beleza? E para você que chegou até aqui, que tá ouvindo esse recado, que gosta do conteúdo, quero te agradecer muito e dizer que você é muito importante para esse canal. Beleza? Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um Plutônio Cortes. Valeu, galera. Um abraço, é nóis, tamo junto. Até a próxima. Fui. Mm-hmm.